Oi, pessoas lindas e maravilhosas de toda a internet. Como vocês estão? O nosso assunto vai ser como eu consegui meus primeiros empregos na Holanda. Quando eu cheguei na Holanda, a primeira coisa que eu fiz foi conversar com o rapaz que me ajudou. Quem não viu o vídeo, eu vou deixar no card aqui em cima pra vocês poderem ver o vídeo de como eu fui parar na Holanda. E eu queria muito arrumar um emprego logo, porque eu não queria ficar parada, porque eu achava que meu dinheiro não ia dar pra me sustentar por muito tempo. Perguntei pra ele como que as pessoas arrumavam empregos aqui na Holanda. Aí ele me falou que normalmente as pessoas faziam tipo uns flyers. Eu não tô com nenhum aqui agora. Os meus ficaram lá em casa, na Holanda, mas basicamente nesse flyer eu escrevia que eu era housekeeper, eu fazia housekeeper, faxineira, house cleaner, housekeeper, escumaca, schoolmaker, não sei, tipo assim, tem vários jeitos de eu falar. Às vezes eu posso estar falando errado, se eu estiver falando errado me corrijam, mas enfim. Você vai colocar, normalmente as pessoas ou colocam em inglês, mas eu preferi colocar em holandês por ser a língua nativa das pessoas que moram naquele país. Eu achei que às vezes eu colocaria em inglês, ficaria um pouco assim, despretensioso. E não sei, coloquei em holandês. Então lá eu especificava o que eu fazia dentro da limpeza, eu coloquei que era faxina brasileira, porque eu vou te falar, o povo adora a faxina brasileira. Então eu coloquei que eu passava roupa, que eu faxinava, que aspirava, que eu lavava vasilha, que eu dobrava roupa. Eu coloquei todas as especificações possíveis e deixei 2 telefones para contato. Nisso, eu fui numa gráfica que ficava ali da feira da Albert Kuip, que é o tram 4 para você chegar nessa feira, saindo da estação central de Amsterdã. Para fazer meu blift, que é o flyer, né, que a gente lá chama de blift. O cara era holandês, ele não entendia nada que eu falava, eu não entendia nada que ele falava, porque eu cheguei na Holanda com 0 inglês, eu não sabia falar porra nenhuma de nada, nada mesmo. Mas aí a gente se entendeu usando o Google, o tradutor, os negócios e tudo mais, e eu fiz meu blift. 4 dias depois meus papéis ficaram prontos, eles eram mais ou menos desse tamanho, dessa largura, e nessa altura mais ou menos. E aí eu pensei, e agora? Como é que eu vou espalhar isso aí? Aí eu tinha muita vergonha. Então um dia eu chamei uma menina que eu conheci através de uns amigos meus para jogar junto comigo. Ela pegou, foi jogar, mas acabou que não teve resultado nessa vez que eu joguei, porque a gente foi muito perto. Então uma pessoa que eu conheci, ela foi cuidar de uns gatos numa cidade que chamava Lunen. E aí, o que aconteceu? Eu fui junto com essa pessoa e aproveitei e joguei meus blifts lá. E nessa cidade que chama Lunen, que é maravilhosa, eu sou apaixonada por ela, eu consegui 3 faxinas. Minhas 3 primeiras faxinas minhas casas mesmos, foram lá. Só que, enquanto eu fui chamada para fazer as entrevistas, eu trabalhei de ajudante com a menina, que chamava Lorena. Eu trabalhei umas 4 vezes com ela, ela era muito gente boa, ela me ensinou muita coisa. E eu acabei trabalhando com a Lorena de ajudante. Me ensinou basicamente tudo que eu sei de limpeza hoje, eu aprendi com a Lorena. Então, eu fui na cidade de Lunen com esse amigo meu que eu falei, que é esse conhecido. E ele, junto comigo, jogou os blifts. Quando a gente jogou os blifts, o que aconteceu? Eu fui chamada para fazer entrevistas em 3 casas, que era a casa da Nicole, que era a casa da Paula e a casa da Astrides. Bom, como que aconteceu essa entrevista? Elas me chamaram, eu expliquei para elas que eu não falava holandês, eu não falava inglês, eu não falava nada, mas elas queriam me conhecer. Então elas me marcaram um dia pra mim na casa delas, eu fui na casa delas, conversei com elas, conversei com cada uma separadamente. Perguntaram coisas da minha vida, sabendo a minha dificuldade com a língua, elas tiveram a maior paciência do mundo. E eu trabalhei nessa casa durante 7 meses, que foi o tempo que eu fiquei trabalhando em Amsterdã, até eu conhecer o Michael, juntar com o Michael, casar com o Michael e morar em outra cidade. Enfim. Depois que eu joguei esses blifts, eu continuei jogando blift em vários lugares, mas assim, o resultado não foi muito bom. Enquanto isso, eu fazia alguns bicos como de babá. Já cuidei de uma menininha que chamava Radassa, que tinha 5 anos, a mãe dela era brasileira, e eu ficava com ela mais no período da noite pra mãe dela poder sair. Então a mãe dela saía, eu dormia com ela na casa dela, e
cadastro era isso. E com a Sofia, eu ficava com a Sofia durante o dia pra mãe dela ir trabalhar. Entrava na Sofia 7 e pouco, levava a Sofia pra escola, buscava a Sofia da escola, dava lanche e dava banho. Depois disso, eu comecei a ver, e isso tinha umas 3 semanas que eu estava na Holanda só. Eu já tinha conseguido 3 casas, trabalhando de babá para as 2 crianças. Então, depois disso, o que eu fiz? Eu comecei a achar que se eu ficasse jogando muito Blift, eu ia cansar, perder meu tempo e não tava conseguindo casa. Então, eu tive a genial ideia de entrar e adicionar todos os grupos de Facebook das cidades que eu queria trabalhar. Por exemplo, eu adicionei todos os grupos de Facebook de Amsterdã, todos os grupos de Utrecht, de Lunen, de Hilversum. Eu sei que eu procurei várias cidades mais próximas de Amsterdã, que era onde eu morava, e publiquei nos grupos. O que eu escrevi nesses grupos? A mesma bosta que tava no meu Blift. Só que com a diferença, eu coloquei assim: ah, você está cansado, não tem tempo de limpar a sua casa, pode deixar, os problemas acabaram. Eu cheguei e eu vou limpar a sua casa. Me mande um inbox para mais informações. Faço faxina brasileira, faço isso e aquilo. Por ser internet, eu não quis espalhar o meu número, então eu pedi para as pessoas me chamarem por inbox. Postei. Quando eu postei, vieram mais ou menos umas 10, 15 pessoas falarem comigo e me perguntaram o meu preço, qual o valor da minha hora. Aí eu falei pra pessoa que eu teria que examinar a casa dela. Por que eu teria que examinar a casa dela? Por exemplo, porque eu tinha ouvido falar que os indianos, eles são muito porcos. Eles são realmente muito porcos, e eu sou prova viva disso. Porque uma vez eu peguei uma casa do indiano, eu lembrei mais de 10 horas pra limpar a casa. Porque eles são muito porcos. E não só eles, algumas outras pessoas. Então eu pedia pra pessoa me mandar foto da casa dela, ou marcar uma entrevista comigo pra me conhecer a casa. Normalmente as pessoas, como elas trabalhavam muito em Amsterdã, elas preferiam que me mandarem as fotos da casa delas. E daí, a partir dessas fotos, eu estipulava a quantidade de horas que eu iria gastar e o valor. Por exemplo, se fosse uma casa muito fácil de limpar, meu preço era um. Se fosse uma casa muito difícil de limpar, meu preço era outro. E sempre eu avisava pra pessoa, a limpeza sempre é mais demorada. Eu sempre falava pra ela, porque eu escutei pessoas falando sobre isso. Com um mês que eu tava em Amsterdã usando essa dica, eu consegui mais ou menos ter minha segunda a sexta, e eu pegava de 3 a 7 casas por dia. Ou seja, eu saía de casa às 6 horas da manhã e tinha dia que eu chegava em casa 11 horas da noite. Eu tinha casa que eu entrava 8 horas da noite pra limpar, casa de 2 horas, e ficava até umas 10. Que foi casas que eu fui também adquirindo com o tempo uma certa liberdade dentro da casa. Então depois que eu já tinha 1, 2, 3 meses trabalhando, ficou muito bom, porque eu tinha total liberdade dentro da casa, meus patrões já confiavam muito em mim, então eles tinham segurança comigo. Então eu fui criando certas libertinagens, por exemplo, posso colocar uma música pra me limpar a casa? Tinha patrão meu que falava, não, você pode. Tinha patrão meu que me dava caixinha de música pra me ficar carregando na casa pra eu poder limpar. E tipo assim, eu tinha patrões maravilhosos, eu não posso reclamar, todos os meus patrões foram muito bons pra mim. Pode fazer pra aumentar as suas casas, a agenda de casas que você pode fazer é pedir recomendação pros seus patrões. Muitos patrões meus me recomendavam sem eu pedir, mas quando eu já tava trabalhando na casa, sei lá, uns 4 meses e ninguém falou bosta nenhuma, eu chegava e falava, ah, tudo bem, mandava mensagem no WhatsApp, oi, tudo bem, deixa eu te falar, se você souber de alguém que tá precisando de limpeza e puder me indicar, eu acho que você confia em mim, eu sou de confiança e tal, não sei o que, não sei o que. E uma coisa, quando eu fui fazer a entrevista nas casas que eu fui fazer, eu sempre falei pra pessoa, tenho recomendação, mesmo na primeira que eu não tinha porra nenhuma de recomendação. Eu tenho uma amiga que chama Aline, que é casada com holandês, e eu sempre pedi pra ela, falei, Aline, você pode me dar recomendação? Até eu ter realmente as minhas recomendações. Pelo menos em Amsterdã, a gente trabalha de uma seguinte forma. Se você, por exemplo, tem 7 casas num dia, às vezes uma casa é de 5 horas, você não dá conta de pegar 7 casas trabalhando 5 horas só numa casa. O que você faz? Você vai levar um ajudante. O que esse ajudante faz? Ele vai fazer a mesma coisa que você está fazendo, só que em vez de você ficar na casa 5 horas, seu patrão vai pagar 5 horas, mas você vai fazer a faxina em 2 horas e meia. Entendeu? Então você vai dividir, porque aí fica 2 horas e meia pra mim e 2 horas e meia pro meu ajudante. Você paga o mesmo valor para um ajudante? Sua escolha. Tem gente que paga o mesmo tanto que você recebe na sua hora de faxina, tem gente que paga menos.
Mas é muito importante vocês terem cuidado sobre quem vocês vão levar para ser ajudante de vocês. Eu passei por uma situação muito chata. Eu tinha uma casa que ela era 3 vezes na semana. Eu ficava em média 4 horas nessa casa, 3 vezes na semana. Então era um total de 12 horas durante a semana. Pegar trem, a pessoa me ajudava com o transporte, me pagava o meu salário, que era o valor da hora multiplicado por 12, e fechava comigo, me pagava toda sexta-feira pela minha conta no banco. Que depois eu vou explicar pra vocês como eu abri uma conta no banco na Holanda. Então o que aconteceu? Eu levei essa pessoa pra ir comigo, ela sabendo mais ou menos quanto que eu ganhava, e essa pessoa falava holandês e eu não falava. Eu falava mais ou menos, já tava começando o inglês, mas não falava muito. E eu já tava um tempo nessa casa, já tinha uns 2 meses que eu tava nessa casa. Eu levei uma pessoa pra me ajudar num dia que tava muito complicado. Eu achei que ela era uma pessoa de confiança, e essa pessoa simplesmente me tomou essa casa. Ela me tomou, ela começou a conversar com a minha patroa. Eu não sei como ela conseguiu o telefone da minha patroa. Eu sei que depois de uns dias, a minha patroa virou pra mim e perguntou assim: ah, você tem o telefone da fulana? Eu perdi. Aí eu fiquei pensando, mas como que ela conseguiu o número dessa mulher? Aí eu passei, porque eu fiquei sem graça, né? Aí passou uns dias, minha patroa virou pra mim e falou assim que eu não precisava ir mais. E fiquei muito encucada com isso, pedi a mãe de uma amiga minha que fala holandês pra ligar pra essa mulher. Ela ligou pra essa mulher e perguntou se ela tinha casa nessa cidade. Ela falou que tinha uma casa e qual que era o valor dela da hora. E se ela tinha referência daquela casa. Eu vou falar pra vocês, nessa casa eu cobrava R$12,50 a hora, nessa casa, só nessa casa. Cobrava R$12,50 a hora. E a mãe da minha amiga perguntou pra ela qual que era o valor que ela cobrava nessa casa. E se ela tinha a recomendação, tinha um número pra ligar pra essa mulher. Ela passou o número da minha patroa, a minha ex-patroa, e falou que ela cobrava 10 euros. Então a mãe da minha amiga ligou pra minha patroa e confirmou a história. Ou seja, ela me tomou a minha casa por 2,5 euros, mais barato do que eu cobrava. Então, tipo assim, vocês têm que ficar muito esperto em relação a esse tipo de coisa. Com quem que você está trabalhando, porque é muito complicado você levar um ajudante também que você não conhece, que você não tem referências. Porque a pessoa, ela pode roubar, entendeu? Ela pode quebrar alguma coisa e vai cair a culpa tudo em cima de você, porque seu patrão contratou você. E sempre antes perguntar se vocês podem levar o ajudante para trabalhar com vocês. Eu sempre antes perguntei: olha, posso levar fulano? Pode. Oi, hoje eu tô muito atrapalhada, posso levar? Quando meu pai falava, não quero, eu tinha minhas casas que eu podia levar os ajudantes e tenho as casas que eu não podia levar os ajudantes. Então, chegava num tempo que já era a terceira vez que eu tava perguntando se eu podia levar o ajudante, eu não perguntava mais. Por quê? Porque eu já sabia que eu tinha liberdade pra levar a pessoa pra me ajudar, entendeu? É isso que eu tenho pra falar pra vocês nesse vídeo, porque senão vai ficar um vídeo muito longo e fica um vídeo muito chato. E eu espero que esse vídeo auxilie vocês a conseguir trabalho quando vocês estão pensando, eu vou para outro país, será que vai dar certo? Gente, vou te falar, tem muita gente quando eu cheguei que falava assim, não, mas é muito difícil conseguir emprego lá, tá muito difícil. Não tá difícil, é a pessoa que não tem capacidade de levantar da bunda do sofá e procurar um emprego. Tá difícil para quem não quer trabalhar. E outra coisa, eu vejo muita gente fazendo isso e eu acho super errado. Ir nos grupos de brasileiro e colocar: gente, acabei de chegar da Holanda, trabalho como ajudante, que não sei o que, blá, blá, blá. Gente, não faz isso. Vou te falar uma coisa: o brasileiro, quando tá fora do seu país, gente, é a pior coisa que existe na face da terra. Brasileiro é complicado você se mexer. Você acha que se ele tá ganhando bem, ele vai querer te ajudar? É muito raro os casos que você vê isso. Eu falo isso por experiências que eu tive. Os patriotados, que são as pessoas que realmente moram na Holanda, joga blift na casa delas, procura, levanta a bunda do sofá e fala: hoje eu vou caçar emprego. Não precisa nem levantar a bunda do sofá. Pega essa bosta do seu celular, arruma o Facebook e publica nos grupos de Amsterdã. Vocês vão ver que vai dar certo. Eu dei essa dica pra uma pessoa e ela me agradeceu do fundo do coração, porque eu ajudei ela conseguiu fechar o mês dela inteiro fazendo isso. Eu tenho mais ou menos 130 grupos da Holanda, de cidades da Holanda.
E todos, eu fui até expulsa de alguns, mas eu não tava nem aí. Eu postava meu serviço mesmo. E isso foi o que deu resultado pra mim. Então, eu vou falar pra vocês. Quando alguém fala, ah, mas é difícil arrumar emprego na Holanda, eu falo, não é difícil. A força de vontade de você levantar e procurar um emprego que é difícil de você ter, né, meu amor? Mas é isso, gente. E no próximo vídeo, vocês não percam, pelo amor de Deus, eu vou falar pra vocês o valor da hora da faxina, o valor da obra, o valor de tudo que eu sei, eu vou passar pra vocês, tá bom? Um beijinho, fiquem com Deus.